Polly, então explica aqui para a gente qual foi essa alteração, que era a manifestação de interesse, qual foi a grande mudança. Pronto. A manifestação de interesse foi um instituto criado lá em 2007 e que permitia que as pessoas entrassem como turistas em Portugal, legalmente entrariam como turistas, conseguiriam um emprego aqui e se regularizariam em Portugal a partir desse emprego, a partir desse trabalho, tá? Isso não é mais possível. Então, mais uma vez, a gente bate aqui na tecla de que, se quiser vir para Portugal agora para trabalhar, você precisa de um visto prévio para isso, tá? Em Uhum. relação, então, ao reagrupamento, qual foi a grande mudança que aconteceu agora nessa nova alteração da lei do estrangeiro? Nossa, aí aqui a gente vai ter realmente algumas coisinhas para pontuar. O reagrupamento familiar, aí, Carol, eu preciso realmente explicar, eu preciso que fique muito claro aqui a diferença do reagrupamento familiar para o acompanhamento familiar. Tá? Então, o que nós vamos falar aqui e o que houve mudanças, as mudanças que aconteceram foram com o reagrupamento familiar, que é a possibilidade, no caso, é quando o titular, ele só depois que ele tem autorização de residência é que ele pode fazer a documentação da família dele, certo? E eu já vou explicar quais foram as mudanças que aconteceram nesse sentido. O acompanhamento familiar é uma outra possibilidade que já existia, que não houve alteração na lei, que é, inclusive, uma possibilidade que nós já sempre reforçávamos para os nossos clientes, sempre foi melhor do que a possibilidade do reagrupamento familiar, que é o quê? O acompanhamento familiar, é um vídeo que foi criado há 3 anos atrás, e ele, lá em 2022, quase no finalzinho de 2022, e aí o que que acontece? O titular, o visto do titular e dos seus acompanhantes, no caso, né, da sua família, dos seus familiares, são pedidos concomitantemente. Eles são pedidos juntos do Brasil. Tá? Então, essas pessoas já chegam aqui em Portugal com o seu agendamento. Então, ela não precisa esperar a autorização de residência do titular sair para que eles sejam regra, para que eles tenham direito à documentação. Não, todo mundo é pedido junto, documentação enviada, inclusive, junta, no mesmo envelope. Então, o acompanhamento familiar, repito, já existia, né? Antes agora das alterações do final do ano passado, continua existindo e não Nos está alterado, não mesmos foi moldes. alterado. Nos mesmos moldes, nós já recomendávamos, né, o acompanhamento familiar e agora mais do que nunca. O reagrupamento familiar, entretanto, é uma outra ideia. O reagrupamento familiar precisava que o titular, no caso, né, ele tivesse o documento dele, né, ele tivesse a autorização de residência depois de chegar em Portugal, porque tem todo aquele processo, né, para quem está começando aí a fazer os planejamentos. O processo migratório português ele se divide em duas partes. Você vai ter o visto, que é um documento de entrada, que é pedido no Brasil, e depois você vai pedir, quando chega aqui em Portugal, você vai ter uma entrevista com a imigração, e aí você vai ter a sua autorização de residência, que é o seu documento de residência. O visto não é documento de residência, o visto é documento de entrada que te permite ter essa entrevista com a imigração para que se transforme numa autorização de residência, que é o seu cartãozinho, seu título, tá certo? Então, quando eu falei do acompanhamento familiar, nós temos os dois vistos sendo pedidos igualmente e as pessoas chegando aqui para que elas, né, já com a sua agendamento da imigração, para que elas possam ir para a imigração pedir sua autorização de residência. Falando de reagrupamento familiar agora, o que é que a gente tem? A gente tem um titular que vai vir com visto e vai transformar esse visto numa autorização de residência. E antigamente nós tínhamos familiares entrando aqui como turistas esperando esse titular tirar o documento, ter o título dele, a autorização de residência, para que eles pudessem pedir o seu reagrupamento. Isso não vai ser mais possível a partir de Portugal mais. Então, primeira mudança importante no reagrupamento familiar. As pessoas vão ter que pedir esse titular, se ele quiser, ele vai vir sozinho. Depois que ele tiver o título de residência dele, aí ele é que ele vai poder, né, mandar a documentação para pedir o da família, Uhum. certo? E aí, ou seja, não vai entrar como turista mais para se regularizar aqui. Quem já estava aqui antes da mudança da lei, que foi no dia 23 de outubro, aí essas pessoas ainda vão passar por um período de transição, porque já estavam aqui. Mas quem está pedindo agora vai ter que pedir do Brasil. Se quiser, essa separa, né, se precisar fazer, que eu não recomendo, repito, eu recomendo o acompanhamento familiar, mas se por alguma razão precisar dessa separação, precisar desse momento que o titular vem na frente, então esse titular vai ter que esperar. Falemos dos prazos agora que mudaram. Sim. Então, se esse titular, a regra geral para tudo é 2 anos agora, certo? Regra geral, esse titular tem que ter 2 anos de autorização de residência. Ele tem que ter chegado aqui, ido para a entrevista.
Recebido o título dele, ele tem que estar há 2 anos com esse título para poder reagrupar, de maneira geral. Exceções à regra geral. Filhos menores e incapazes, tá? Se forem filhos menores, ele já pode, tão logo ele receber esse título de residência, ele já pode reagrupar. Ou se o cônjuge com filhos menores, no caso, também já pode ser de imediato. E se em relação ao cônjuge, se não tiver esses filhos menores, aí ele vai ter que esperar. Se ele tiver como comprovar, no caso, 2 anos, regra geral, obviamente, mas se ele tiver como comprovar que antes da mudança de residência, né, dessa pessoa que veio para Portugal, eles tinham 18 meses, pelo menos comprovadamente, de relação no Brasil, aí, se eles tiverem 18 meses de relação no Brasil, esse tempo de 2 anos cai para 15 meses, que ainda é muito, né, gente? É muito. Então, Lembrando também que essa autorização de residência, esse cartãozinho, ele não chega logo quando você chega em Portugal com o visto, né? Ainda demora um tempo. Então, pode ser que esse prazo seja muito superior aos tais 15 meses, não é isso? exato, gente. Então, para evitar isso, estou repetindo mesmo com função didática. Vamos tentar priorizar o acompanhamento familiar. A família vai vir junto, e aí, é claro, vão precisar ser apresentados já lá no pedido de acompanhamento familiar, lá no visto, meios de subsistência para essa família. Do Hum. mesmo jeito que seria apresentado posteriormente aqui em Portugal, que esse titular tem como prover financeiramente a família, vai ter que ser apresentado já no Brasil, certo? Mas é como se você tivesse evitando um problema futuro. Então, aqui, ok, eu vou ter, de repente, mais coisa para apresentar agora, vai ser um problema um pouco maior, mas você já chega muito mais tranquilo em Portugal. Com Muito mais certeza. tranquilo. E não vai ter Para que ficar com esse tempo de separação, né? Da e família. para isso, é mais do que nunca o planejamento para quem quer fazer esse processo migratório é Exatamente. ainda, né? Tem que ser ainda Mais mais bem planejado. exatamente, exatamente, com certeza, com certeza. Focar no visto, e aí todo mundo vem com o visto certo, com seu agendamento, e a coisa vai fluir, né, de uma maneira muito mais tranquila, sem dúvidas. E em Sem dúvidas. relação à terceira grande mudança, né, que você falou, Isso. sobre o visto de procura de trabalho, qual foi a Uhum. grande alteração e como é que está isso atualmente? É possível, né, já Sim, solicitar agora o visto de procura de trabalho? essa é uma excelente pergunta. Sim, não. Sim, não. Vamos lá. O que é que aconteceu com o visto de procura de trabalho, gente? O visto de procura de trabalho, ele passou a ser, né? Ele passou a se chamar agora com a alteração da lei de 23 de outubro, do último 23 de outubro de 2025, visto de procura de trabalho para trabalho altamente qualificado. O visto de procura de trabalho altamente qualificado. E aí nós nos perguntamos, o que é que vai ser então esse trabalho altamente qualificado? Porque ele era um visto bem generalista, né? Era um visto de procura de trabalho para Qualquer quaisquer emprego. profissões, qualquer emprego, contanto que fosse um contrato subordinado, né? E pronto, estamos então no aguardo desde outubro, né? Para que seja determinada essa lista, né? Que vai aparentemente sair a partir de uma portaria, listando todos os trabalhos que eles vão considerar altamente qualificados e que ainda não aconteceu. Então, estamos esperando, né? Não sabemos se vão ser trabalhos, apenas trabalhos relacionados, por exemplo, altamente qualificado. Intelectual. Exato, trabalho intelectual tem a ver com estudo, né? Com formalidade de estudo, com nível superior, tem que ter um doutorado, tem que ter um mestrado, uma graduação. Não sabemos se necessariamente eles vão seguir esse caminho intelectual, digamos assim, ou de formalidades educacionais, e estamos no aguardo, né? Enquanto isso, os consulados do Brasil não estão emitindo visto de procura de trabalho. Os que eles estão emitindo foram os que foram pedidos antes da mudança da lei, obviamente, e depois de 23 de outubro, eles não estão a emitir. Então, estamos todos muito na ansiedade, né? E não há Para saber. prazo, não é isso? Para a gente saber quando é que vai ser essa portaria. Infelizmente, infelizmente, essa é a pior parte, né? Porque a gente está esperando uma coisa que a gente não sabe exatamente quando vai sair. Eu honestamente imaginei que ia sair muito antes. Uhum. Para ser honesta, eu imaginei, pronto, máximo um mês ali, né? Talvez até o final do ano, estourando até o final do ano. Era 23 de outubro quando a lei mudou, né? E eu disse, não, a gente deve entrar ali o ano novo sabendo quais são essas profissões que vão ser consideradas altamente qualificadas. E aí estamos com um visto que era super pedido, né? Era um visto, uma das assessorias que a gente mais prestava, com toda razão, né? Era um visto que, né, você tem a oportunidade de
e buscar emprego em Portugal, você ter 120 dias prorrogáveis por mais 60, para que você buscasse um trabalho em Portugal, você não precisava ter nada prévio, né? Não precisava ter que apresentar um contrato de trabalho anterior, porque às vezes é difícil, um pouco mais difícil você conseguir à distância, alguma coisa. Então, era um visto que realmente tinha uma procura muito grande. Uhum. E é isso. Então, de repente, eles barraram e estamos aguardando, né? E não tem o que Esse, fazer, temos que sim, e não aguardar. tem o que fazer, temos que aguardar. Temos que aguardar, infelizmente. Polly, as pessoas às vezes confundem muito o que é o visto de para procura de trabalho e o Uhum. visto de trabalho, né? Sim, Qual é que sim. é a diferença desses dois tipos de visto? O visto de trabalho mudou com essas novas Sim. alterações? Não, o visto de trabalho não mudou, tá? O visto de trabalho ele continua lá, não houve nenhuma alteração. E é muito importante você perguntar isso, Carol, porque os clientes muitas vezes acham, eles vêm, eles fazem esse tipo de pergunta: tá, doutora, eu não posso mais ir para trabalhar? Então, você pode vir para trabalhar, sim. Aí eu digo, o visto de trabalho, que em nada mudou, já existia antes, inclusive do de procura de trabalho ser criado e continua com as mesmas regras, é o seguinte: você precisa ter um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho anterior à sua vinda. Então, se você conseguir, ainda do Brasil, por exemplo, você consegue um contrato de trabalho em Portugal, seja porque você entrou em contato com as empresas aqui, seja porque você conhece alguém aqui, enfim, se essa pessoa te manda um contrato de trabalho, esse empregador vai te enviar, ou essa promessa de contrato de trabalho, você pode pedir o seu visto baseado nesse contrato, nessa promessa de trabalho. Você está dizendo: Portugal, já tenho um contrato, estou indo para trabalhar, por favor, me permita. Daqui o meu empregador vai se responsabilizar por mim, ele está aqui mandando o contrato, dizendo que vai me pagar no mínimo um salário mínimo português, tem que ter, tá? É muito importante que seja presencial, claro, para se justificar que você esteja em Portugal, e que ele pague pelo menos um salário mínimo português. Se você já tiver esse contrato, nada mudou para você, Uhum. certo? Agora, se você vem com a ideia de, não, eu quero a chance de procurar, não conheço, não tenho um trabalho ainda em Portugal, não conheço ninguém ainda, então eu vou para procurar esse trabalho. Pronto. Aí é o visto de procura de trabalho que está, né, nesse momento, nesse limbo jurídico, digamos assim, que a gente acaba de mencionar, É isso. tá? Eu acho que o que confunde muito também as pessoas é que elas às vezes não entendem que para cada visto há requisitos Hum, específicos, né? Então é muito importante saber que tipo de exato. visto que você vai ter e o enquadramento, o seu enquadramento para fazer aquele requerimento, né? Perfeito, perfeito, Carol, exato. E aí, já né, dentro dessa seara que você está falando, muitos vistos, Carol, não foram alterados em nada. Tá? Os clientes chegam para mim: ah, doutora, ninguém consegue mais ir para Portugal, tá muito difícil, não tem mais visto para a gente. Gente, houve alterações no visto de procura de trabalho e no reagrupamento familiar, que envolvia vários vistos, mas nós temos várias outras opções, como já tínhamos antes, e que não foram alteradas em nada. Por Uhum. isso que é importante, voltamos para a questão do planejamento. Por isso que é importante você conhecer o seu perfil, você conhecer, né? E para isso nós temos as consultas de planejamento migratório, para que a gente faça o estudo do perfil desse cliente, do contexto desse cliente e tente encaixar ele em um desses vistos, né? Por quê? Vou dar alguns exemplos. Posso, Carol? Dar alguns Claro, exemplos, porque por ainda favor. temos muita coisa, gente. O sonho não acabou. Eu Sim, fico dizendo, exatamente. gente, fica todo mundo desesperado, não dá mais para ir para Portugal, e muito sensacionalismo da imprensa também, né? Não, não está mais fácil, tá? Não está, sim, regras mais restritivas de maneira geral, né? Eles estão tentando ali fazer um controle da imigração, de como eles acham que tem que ser. Ok, mas tem muitas outras opções ainda, tá? Então, vou dar alguns exemplos. Já falei do visto de trabalho, né? Que não Sim. mudou em nada. Você consegue um contrato antes de vir para Portugal, né? Você pede o visto de trabalho, não precisa procurar trabalho aqui mais. Visto de estudo. Ah, doutora, mas eu não quero não fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, demora muito, um mestrado, não dá para mim. Tem a possibilidade de fazer, por exemplo, a partir do visto de estudo para um curso técnico profissional, gente. Você ainda vai se qualificar em Portugal, né? Temos cursos técnicos profissionais com preços acessíveis, né? Com possibilidades acessíveis. Pronto. Só precisa de algumas regras também, obviamente, né? A gente Sim. tem algumas condições. Precisa ser um curso de mais de um ano, precisa ser um curso presencial ou semipresencial para justificar sua vinda para Portugal, e precisa ser reconhecido por uma instituição chamada DGERT, tá? Que é a Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Uhum. Tá? Então, visto de estudo, perfeitamente possível.
Nômade Permite, digital. permite trabalhar esse visto? Permite trabalhar, contanto que não conflitue, né? Não tenha conflito do horário do seu trabalho. Você vem para estudar. Então, não pode jamais o seu trabalho conflituar, né? Ter conflito de horário ali com o seu estudo. Mas se você fizer, por exemplo, um curso pós-laboral, eu vou estudar, fazer um curso à noite. Você vai ter o dia inteiro para trabalhar. Ou ao contrário, fazer um curso pela manhã, libera o resto do dia para trabalhar. Contanto que você tenha como comprovar que em nada está atrapalhando o seu estudo, que você veio para estudar, não tem problema algum. Pode trabalhar, Ou tá? seja, existem muitas possibilidades ainda de vir para Portugal de forma legal, não é isso? E essa é a recomendação. Sempre foi, passa a ser mais ainda agora. Exato, exato. Se você tem, por exemplo, um outro visto, se você tem um trabalho fora de Portugal, em qualquer outro país, tá? Que te permite trabalhar remotamente. Nômade digital, gente. Vem pra cá trabalhar. Vem, traz esse contrato, vem só trabalhar aqui, né? Se você é titular de rendimentos passivos, vamos dar exemplos. Aluguéis, você tem aluguéis de imóveis, lucros de investimentos, pensões. Aqui se inclui a aposentadoria, mas não só. Uhum. Titular de rendimento passivo, Esse, tá? Muita esse gente chama de visto visto de, ficou. Eu ia falar exatamente isso. visto de Muita gente aposentado. fala do visto do aposentado. Na É, verdade, é quando mas não você consegue só. comprovar meio de subsistência. Titular de rendimento passivo. Sim. Inclui o aposentado, que ele é um titular de rendimento passivo, que é a pensão dele, mas se você tem qualquer outro tipo de pensão, ou mesmo casa alugada, pode juntar essas rendas passivas. Eu tenho uma casa alugada que dá tanto, eu tenho uma pensão que dá tanto, juntando as duas, dá um salário mínimo português. Você pode se qualificar para as rendas passivas, por exemplo. Visto de empreendedor, Paulinha, eu quero empreender em Portugal, quero abrir minha empresa, já estou me programando, ou já tenho uma empresa no Brasil, quero abrir uma filial em Portugal. Então, assim, gente, opção tem. Agora, precisa de quê? A grande chave, a palavra, né? A palavra mágica de qualquer imigrante. Planejamento. Estratégico, de preferência, né? Então, isso é realmente bastante importante. E agora, que aí eu já pego esse gancho, né? Eu que sempre fui super defensora do planejamento migratório, sempre, sempre. Todos os meus clientes sabem, já sabem, lá vem a doutora falar de planejamento, já vai. Mas se eu já era antes, agora que eu vejo que Portugal realmente está endurecendo um pouco as regras, o que não implica dizer que ele está impossibilitando a entrada, não, ele só quer que as coisas sejam, né? Tá uma fiscalização maior, tá restringindo um pouco mais para algumas coisas. Então, agora a gente vai precisar de um planejamento ainda mais apurado, ainda mais detalhado. Essa coisa de vamos nos aventurar para ver como fica, deu certo para muitos. Vou como turista, vamos ver como é que fica. Se a gente gostar, a gente fica. Consegui um emprego, vou ficar, vou me regularizar. Demora, mas não tem problema. Gente, não é mais possível. Essas Então, portas assim, fecharam definitivamente, pelo menos para já. exatamente. Deu certo para muitos. Que bom, graças a Deus, por algum tempo, mas não acontece mais. Então, agora precisa de planejamento ainda mais focado e começando antes. O planejamento tem que ser muito anterior, porque tinha gente que deixava para se planejar, depois chegava. Eu vou, me procurava já aqui. Por exemplo, doutora, cheguei como turista, e aí agora eu tô nessa situação, enfim, consegui emprego, agora como é que eu faço? Né? Pronto, gente, a programação vai ter que começar bem anterior agora, tá? E qualquer coisa estaremos aqui para ajudar, né, Carol? Sim, Estamos aqui sim. para isso. Poli, e aí é isso, início de ano, Sim, sim. nada mais comum do que exatamente fazer esse planejamento, né? Poli, Exatamente. quanto tempo mais ou menos esse planejamento ele tem que existir? Quantos meses mais ou menos assim? Vamos supor que eu diga assim, eu quero vir, hipotético, em janeiro de 2027. Quanto tempo Uhum. antes eu tenho que começar a ver qual é o tipo de visto, para que, de fato, em janeiro de 2027 eu consiga me mudar? Pronto, Carol. Partindo do pressuposto que a média para emissão de um visto no Brasil, média, tá, gente? Às vezes acontece um pouco menos do que isso, e aí nós ficamos positivamente surpresos, né? Ai, que maravilha! Às vezes um pouco mais, mas a média tem sido de 90 dias, Uhum. tá? Então, para emissão de um visto, né? Para emissão, Então, mas o partindo do pressuposto. planejamento, né? Exato, exato. Aí, 90 dias para emissão. Então, peguemos 3 meses para emissão, né? E aí você vai ter que organizar a documentação já ali na reta final, pelo menos um mês de foco total para organizar tudo, deixar tudo redondo para enviar. Pelo menos um mês para aqueles documentos mais que precisam ser mais recentes, porque tem coisa que, obviamente, você já pode ir organizando antes. Então, já tem 4 meses aí só focado no visto, 4 a 5 meses. E aí qual visto? Vou vender minha casa? Vou alugar?
vou fazer. Se tem criança envolvida ou se tem estudo envolvido, a gente tem que levar em consideração que o ano acadêmico português começa, o europeu de maneira geral, começa em setembro. Então, como Uhum. é que a gente vai fazer com essas crianças? Então, a gente vai ter que vir antes de setembro para eles começarem o ano aqui, né? Então, muitas coisas em jogo. Então, de verdade, o ideal, cara, é um ano antes. Então, para quem quer mudar agora no final do ano, por exemplo, ou no início do próximo, pelo menos quanto antes melhor, gente. Porque você Sim. já tem a noção da sua. E isso é uma coisa que a gente faz na nossa consulta de planejamento migratório, que é normalmente o início de tudo. Nossa, a pessoa que chega para mim, Pauline, quero mudar, eu, minha família, por exemplo, eu, minha esposa, meus dois filhos. Ok. Qual seria o melhor visto pra gente? Eu preciso analisar esse perfil dessas pessoas. Eu preciso ver idade, preciso ver como é que vai ser. Então, assim, quanto antes, imagine, esse pai, essa mãe, essa família fica sabendo, né? Quanto antes essas pessoas ficam sabendo o que é que vai ser necessário, mais eles conseguem se planejar de maneira muito melhor. Quanto? Quanto mais ou menos eu vou precisar? Como é que vai ser? O meu visto, ele exige que eu apresente isso aqui de capacidade financeira. Eu tô com isso agora? Não, não tô. Então, deixa eu começar a organizar os meus extratos bancários para que eles fiquem nos moldes do que eu preciso apresentar, né? Então, pelo menos um ano, assim, para a gente ficar minimamente tranquilo. Se conseguir ser mais, eu quero mudar, e isso acontece muito, tá? Eu parabenizo tanto os meus clientes que fazem isso. Às vezes, Paulinho, eu quero mudar, por exemplo, né? Eu quero mudar em 2028, no início de 2028, mas eu já queria saber quais são as opções, eu quero começar a pensar sobre isso e tudo. E já tem consulta de planejamento migratório. Eu fico, gente, que coisa maravilhosa. Essa pessoa vai ter um caminho. Não estou dizendo que não vai ter percalços, mas vai ser muito menos árduo, gente. Sim. Essa pessoa está fazendo planejamento de base, né? Mas assim, Carol, de maneira mais objetiva, respondendo a tua pergunta, pelo menos um ano seria o ideal. Um Ok. ano, e com menores, sempre levando em consideração essa questão do ano acadêmico, Uhum. né? Ou com estudantes.